Bom, a gente chega agora à questão 36 com o assunto patrimônio líquido. Aqui também teoria da contabilidade. Questão 36, a quarta questão de teoria da contabilidade no exame de suficiência 2023.1. Então diz o seguinte aqui: as contas que formam o patrimônio líquido de uma entidade podem sofrer variações por diferentes motivos. Assinale a alternativa que indica um fato que afeta o patrimônio total de uma entidade. Então, o que é o patrimônio total? A gente tem aqui, né, no balanço patrimonial a parte do ativo, a parte do passivo, mais o PL. Então, o somatório de todas essas contas aqui, a gente vai ter aqui o patrimônio total. Aqui no caso seria ativo total e aqui passivo mais PL total, que também é o patrimônio total, não o patrimônio líquido. Não, o patrimônio líquido é ativo menos passivo. Capital próprio significa que o valor do patrimônio líquido. Então, a questão quer saber aqui o patrimônio total. Então, qual é o fato que não afeta, né? Assinale a alternativa que indica um fato melhor, que afeta o patrimônio total. Então, nós temos aqui as alternativas: compensação de prejuízos com reservas, subscrição e integralização de capital social, aumento de capital social com utilização de lucros e reservas, reversões de reservas patrimoniais para conta de lucros ou prejuízos acumulados. Bom, aí a gente traz aqui nesta tela aqui algumas definições. Conforme a gente tem aqui essas contas, né, do patrimônio líquido, a gente traz aqui, olha só, o que é o capital social? São valores recebidos dos sócios e gerados pela empresa e incorporados ao capital. Tá? Então, esse é o capital social. Reserva de capital são transações de capital com os sócios e não transitam pelo resultado como receitas. Ajuste de avaliação patrimonial representam as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo ou do passivo. Então, aqui, essas contas do patrimônio líquido. Reservas de lucros representam os lucros obtidos e reconhecidos pela empresa e retidos com finalidade específica. E aqui eu listei aqui as reservas de lucros. A gente pode ter aqui reserva legal, reservas estatutárias, reserva para contingências, reservas de lucros a realizar, reserva de lucros para expansão, que é a retenção de lucros, reserva de incentivos fiscais, reserva especial para dividendo obrigatório não distribuído, reserva de lucros, benefícios fiscais e dividendos propostos. São essas subcontas das reservas de lucros. Ações em tesouraria representam as ações da empresa que são adquiridas pela própria sociedade. E prejuízos acumulados são resultados negativos gerados pela empresa à espera de absorção futura. Bom, então as alternativas lá, quando ele diz compensação de prejuízos com reservas. Ora, se eu tenho prejuízo e vou compensar com reservas, então vai afetar o quê? Essa conta, reservas de lucros. Então, esse fato, ele afeta, né, o patrimônio líquido, mas ele não afeta o patrimônio total. Por quê? Porque ele está restrito aqui à reserva de lucros. Ele pergunta aqui, assinale a alternativa que indica um fato que afeta o patrimônio total. Então, neste caso da compensação de prejuízos, afeta somente aqui o patrimônio líquido e não o patrimônio total. Subscrição e integralização de capital social. Olha só, o capital social, quando ele é subscrito, ou seja, ele tem o seu valor jurídico inscrito, integralizado, quando ele é integralizado, ou seja, ele é transformado em direitos ou bens, ele sim vai afetar, vai aumentar aqui o seu capital social, mas em contrapartida, ele vai aumentar lá um valor lá do ativo, né, do ativo circulante ou do ativo não circulante. Portanto, essa subscrição e integralização de capital, ele vai afetar o patrimônio total e não vai afetar aqui o patrimônio líquido aqui internamente. Vamos lá para a alternativa C, aumento de capital social com utilização de lucros de reservas. Olha só, lucros e reservas. A gente pega aqui, se tivesse aqui reservas de lucros e direcionava esse valor para capital social. Portanto, esse fato ele está dentro do patrimônio líquido. Reversões de reservas patrimoniais para conta lucros ou prejuízos acumulados. Então, reservas patrimoniais ou reservas de capital, e vem aqui para essa conta lucros ou prejuízos acumulados, ele também estaria dentro do patrimônio líquido e não afetando o patrimônio
total. Portanto, aqui a alternativa, né, para essa questão aqui, alternativa B, letra B aqui para a questão de número 36, teoria da contabilidade, exame de suficiência 2023.1, um fato que afeta o patrimônio total de uma entidade, subscrição e integralização de capital social. A gente fica por aqui com essa questão, lembrando que aqui abaixo a gente tem um link para você acessar o nosso curso Contabilidade para o exame de suficiência. Eu sou Renato Santos Chaves, até a próxima.